você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, continua, Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom poder ter a certeza que você está aí nos
ouvindo, está conectado conosco nesse tempo que nós separamos para adorar e celebrar a Deus. Por conta do coronavírus, nós não estamos podendo nos reunir presencialmente e esse é o 4º final de semana que estamos nos reunindo online, nesse ambiente digital. Nós louvamos a Deus por isso, porque sabemos que Deus tem cuidado da igreja em todos os detalhes, inclusive nesse, porque esse ambiente aqui é um ambiente que nós podemos juntos nos conectarmos pela palavra de Deus e refletirmos nessa palavra que é poderosa e edificante para as nossas vidas. Eu quero dar boas-vindas também a você, meu amigo, minha amiga que está conectado conosco hoje. Você recebeu o link de algum amigo da igreja ou você passou aí na nossa página Facebook ou no nosso canal do YouTube e se conectou conosco. É uma bênção para nós termos você aqui. Seja muito bem-vindo e a nossa oração é que essa palavra também fale ao seu coração. Deus te abençoe e tenha também aí um tempo de adoração e celebração a Deus abençoado. Aos nossos irmãos e irmãs que congregam conosco aqui na Igreja da Promessa em Santana, eu quero convidar você a compartilhar nesse momento esse link, essa transmissão, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem, pela palavra de Deus e serem edificadas juntamente conosco. Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, eu queria convidar você a orar comigo. Nós entendemos que nesse tempo de culto e celebração virtual, é fundamental que a nossa mente e o nosso coração esteja conectado com Deus e uns com os outros. Quando nós estamos no conforto da nossa casa ou em algum ambiente particular, como você deve estar, o que acontece é que nós ficamos mais à vontade e a probabilidade de nos desconectarmos é muito grande. Então eu queria orar a Deus e pedir a Ele que nos ajudasse nesse momento em que nós estamos separando para celebrar a Deus e adorar a Ele, para que nós possamos nos desconectar de outras coisas e nos ligarmos aqui na palavra de Deus e na celebração. Eu quero orar com você, feche os seus olhos, me acompanhe em uma breve oração pedindo a bênção de Deus sobre nós em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por esse tempo que o Senhor nos permite juntos celebrarmos ao Teu nome. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos da nossa igreja em Santana que estão conectados, acompanhando a Tua palavra, conectados, celebrando ao Senhor. Obrigado também por aquele amigo, amiga que hoje está nos ouvindo e pedimos ao Senhor que essa palavra também fale ao coração dele, ao coração dela, a fim de que eles tenham esperança em Jesus Cristo. Pai, pedimos ao Senhor em nome de Jesus que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo de edificação para todos nós. Afasta de nós toda desconexão e nos ajuda a nos conectarmos aqui na Tua palavra, na comunidade, no reino de Deus, nesse tempo que estaremos juntos. Pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos, meus amigos, nós vamos nesse momento adorar ao Senhor por meio de louvores. Nós vamos cantar ao Senhor. Eu quero convidar você a me acompanhar os nossos irmãos que estarão cantando em um louvor de celebração ao nosso Deus. Cante aí onde você estiver, com a sua família, cante em seu coração, a fim de que o nosso Deus seja glorificado também por meio do nosso louvor. Vamos louvar ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra
força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém, meus irmãos? Amém. Deus seja louvado. Nesse momento nós vamos refletir na palavra de Deus. Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia, se você tiver disponibilidade aí de acessá-la também no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, para que você possa acompanhar conosco a reflexão na palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8. Se você está acompanhando conosco as mensagens aqui na nossa igreja, você sabe que nós estamos fazendo uma exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já estamos na terceira temporada de estudos nessa carta e tem sido um momento abençoador para as nossas vidas. Paulo tem nos ensinado muito por meio das Escrituras, através da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós chegamos no capítulo de número 8. Capítulo de número 8. E o tema para a nossa reflexão hoje é cuidando uns dos outros. Eu queria convidar você a deixar a sua Bíblia aberta, o seu celular, o seu aplicativo e acompanhar conosco a reflexão nesse texto. Se você tem acompanhado essa série conosco, você vai lembrar que na semana passada nós falamos com base no capítulo 7 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E você vai lembrar que Paulo está respondendo algumas perguntas que a igreja de Corinto havia feito a ele. Capítulo 7, Paulo responde perguntas relacionadas à vida conjugal dos irmãos. Paulo fala sobre o divórcio, um tema bem difícil de tratar. Paulo fala, por exemplo, sobre a vida de solteiro. Paulo fala sobre o dom do celibato no capítulo 7. Nós fomos ricamente abençoados por Paulo nesse texto do capítulo 7 na semana passada. Paulo então está respondendo perguntas da igreja de Corinto, a fim de que os irmãos tenham um direcionamento da parte de Deus em relação a essas questões que foram apresentadas aqui. Agora no capítulo de número 8, o apóstolo Paulo vai se dedicar a responder perguntas relacionadas a um outro tema específico. Paulo vai falar aqui agora sobre comida sacrificada aos ídolos. E por que é importante frisar isso? Porque nesse texto, o apóstolo Paulo está falando especificamente desse tema. Paulo aqui no capítulo 8, ele não está falando, por exemplo, de alimentos puros ou impuros. Não é esse o tema que Paulo está tratando aqui. Paulo está tratando sobre a comida sacrificada aos ídolos. E por que Paulo está falando sobre esse tema aqui no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios? Exatamente por conta do contexto da cidade e da igreja de Corinto. Se você lembrar das mensagens anteriores, você vai ter em mente que a cidade de Corinto era uma cidade conhecida por várias questões. Dentre elas, era uma cidade conhecida por ser um polo comercial muito importante na época. Era uma cidade portuária, onde movimentava muitas pessoas, movimentava muito comércio naquela região. Mas Corinto também era conhecida como uma cidade extremamente religiosa.
Em algumas mensagens anteriores, nós falamos, por exemplo, de um templo que havia na cidade de Corinto, onde eles adoravam a deusa Afrodite. E nesse templo tinha aproximadamente 1000 prostitutas cultuais. E essas prostitutas, elas ofereciam seus corpos em sacrifício aos deuses pagãos e, obviamente, também em sacrifício à deusa Afrodite. Ou seja, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente religiosa, paganizada. Havia muitos deuses que eram adorados naquela cidade. Uma outra questão muito importante que aí nos ajuda a entender o capítulo 8 é que além, por exemplo, dessas práticas cultuais, como as práticas do templo da deusa Afrodite, os coríntios também costumavam oferecer os seus sacrifícios em templos onde sacrificavam os animais. Era muito comum essa prática no templo e na cidade de Corinto. As famílias pegavam os seus animais e levavam aos templos pagãos para que ali nesses templos pagãos fossem oferecidos em sacrifício esses animais ao Deus, à divindade que eles adoravam. A questão é que quando essas famílias levavam esses animais para serem sacrificados, o sacerdote que operava o sacrifício, ele dividia essa oferta em pelo menos 3 partes. Uma parte servia para o sacrifício, uma parte ficava com o sacerdote e uma terceira parte desse sacrifício, desse animal que era sacrificado, ela era levada pela família para que eles pudessem se alimentar daquela carne, daquele alimento que havia sido sacrificado. Então o que acontecia? Eles levavam o animal ao templo, o animal era sacrificado e sobrava as carnes e eles levavam para casa. E quando eles chegavam em casa, eles promoviam festas em família. A questão é que, ao promoverem essas festas, eles convidavam amigos e provavelmente alguns amigos que participavam dessas festas eram cristãos. E aí surgiu a seguinte questão: esses cristãos que eram convidados para essas festas familiares, eles poderiam participar, eles poderiam comer dessa carne que havia sido sacrificada a ídolos? Essa era uma questão dentro do contexto do capítulo 8. Uma segunda questão era que as sobras desses animais sacrificados, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, não ia para a família. Essas sobras iam para os mercados da cidade de Corinto. Essas sobras iam para os açougues da cidade de Corinto. E o que acontecia? As pessoas compravam, obviamente, essa carne que havia sido sacrificada a ídolo nos açougues e no mercado. E o que estava acontecendo especificamente na igreja de Corinto? Os irmãos, alguns irmãos, melhor dizendo, eles sabiam que essas carnes eram carnes sacrificadas a ídolos. E aí eles começaram a questionar se era lícito um cristão que se converteu a Jesus Cristo ir até o mercado, ir até o açougue e comprar uma carne que havia sido sacrificada a ídolos. Então essa era uma questão importante na igreja e no contexto do capítulo 8. Um cristão poderia participar de uma festa onde tinha um alimento que havia sido sacrificado a ídolos? Um cristão poderia, por exemplo, ir no açougue, no mercado e comprar uma carne que havia sido sacrificada a ídolos? Essa era a questão que Paulo está tentando responder aqui no capítulo 8. Porque havia alguns irmãos que eles tinham a ideia de que se eles comessem desses alimentos, eles poderiam sofrer alguma influência espiritual daquele deus pagão ou até mesmo de um espírito pagão. Então esses irmãos que haviam se convertido ao cristianismo, eles começam a ter esse dúbio pensamento. Eles achavam que, por conta obviamente da cultura e do contexto que eles foram criados, eles achavam que de alguma forma eles seriam afetados por algum espírito se eles comessem dessa carne que havia sido sacrificada a ídolos. Então Paulo, no versículo 8, ele está respondendo especificamente isso. E aí eu queria rapidamente olhar com você aqui algumas respostas do apóstolo Paulo a esses irmãos que estavam com esse questionamento. Paulo, no versículo 1 do capítulo 8,
ele diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber, diz Paulo, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Versículo 4, e aqui eu queria chamar a sua atenção. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então Paulo começa respondendo os irmãos na igreja de Corinto da seguinte forma. A primeira resposta de Paulo: olha, eu queria que vocês entendessem que o ídolo não é nada. Paulo deixa claro que o ídolo não tem poder nenhum sobre a vida do cristão. Paulo está dizendo que no contexto de Corinto, eles não poderiam ser influenciados por um espírito ou por um ídolo pagão, simplesmente porque eles estavam comendo uma carne que havia sido sacrificada a esse ídolo. Por que Paulo diz isso? Porque o ídolo não é nada. Segundo Paulo, o ídolo não existe, é como se fosse uma invenção da cabeça dos pagãos, porque só existe um único Deus. E essa é a segunda verdade que Paulo deixa claro aqui. Só existe um Deus. Apenas um Deus tem o poder de influenciar e de transformar e de mudar a nossa realidade. Paulo, meus irmãos, está ensinando os irmãos de Corinto aqui que só Deus pode de alguma forma nos influenciar, transformar e mudar a nossa vida. Só que no versículo 9 do capítulo 8, Paulo vai trazer uma preocupação importante. Por quê? Então, em resumo, o que ele está ensinando? Ele está dizendo assim, olha, o ídolo não tem valor nenhum, o ídolo não tem influência nenhuma sobre a nossa vida. Por que ele não tem nenhuma influência? Porque ele não existe, ele não é nada. E aí Paulo diz, só existe um Deus apenas, só existe um Deus único e verdadeiro. E esse Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz Paulo aqui no capítulo 8. Então ele está dizendo, olha, você não tem problema nenhum, pode ficar à vontade de ir no mercado, de comprar a sua carne, de comer a sua carne, porque você não vai sofrer nenhuma influência espiritual, porque você está comendo uma carne no contexto de Corinto que foi sacrificada a ídolo, porque o ídolo não existe. Então Paulo reconhece que quem tem essa consciência diante de Deus pode tranquilamente participar de uma festa que tenha esse contexto, pode comer um alimento que eventualmente foi sacrificado a um ídolo no contexto de Corinto, porque o ídolo não é nada. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 4, especificamente, o ídolo não é nada. Só que ele levanta aqui uma preocupação, porque ele está pensando naqueles irmãos e irmãs que haviam se convertido há pouco tempo, que já tinham tido uma experiência pagã e tinham se convertido há pouco tempo e que não tinham essa compreensão. Paulo fala exatamente isso, existem pessoas que não têm essa compreensão. Olha o versículo 7, o que ele diz. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, diz Paulo, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, vou repetir, e alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Paulo está dizendo que existem algumas pessoas que não conseguem compreender isso que ele está falando, ou que ele falou no versículo anterior, no versículo 4 e no versículo 5. Existem pessoas que não conseguem compreender que o ídolo não é nada, que o ídolo não existe, porque elas viveram muito tempo tendo experiências, familiaridade com esses ídolos. Então, na mente delas, elas de alguma forma sofrem essa influência, esse peso na consciência, na cabeça delas. Elas não têm maturidade suficiente para entender que o ídolo não é nada. E Paulo chama essas pessoas de pessoas que são fracas
mentalmente, elas são fracas no sentido de compreensão, elas não compreenderam isso ainda. Paulo não está usando aqui de demérito, Paulo está sendo, na verdade, cuidadoso. Ele está dizendo, olha, essas pessoas, elas não compreendem assim. Então, é importante que a gente entenda isso. Paulo está comentando aqui que existem pessoas que têm uma compreensão mais clara acerca de quem Deus é e de quem os ídolos são. E existem pessoas que ainda, por conta da familiaridade com os ídolos, enfrentam dificuldades de terem essa percepção. Paulo diz no versículo 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Paulo deixa claro que a nossa comunhão com Deus não vai ser afetada por uma influência de um ídolo pagão ou de um Deus pagão. Aqueles que compreendem quem Deus é, sabem disso. Aqueles que compreendem quem o ídolo é, sabem disso. E Paulo deixa isso claro. Entretanto, ele coloca que existem pessoas que, por conta de uma vida de uma vida que tem uma experiência muito longa com ídolos, ela não tem essa compreensão clara, ela ainda tem essa fraqueza. E aí no versículo 9, Paulo destaca um cuidado que aqueles que têm a compreensão mais clara de quem Deus é e de quem o ídolo é, deve ter. Versículo 9 ele diz assim, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Versículo 10 ele diz, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Paulo deixa claro aqui, irmãos, que nós precisamos ter alguns cuidados. Se nós temos uma compreensão clara de que o ídolo pagão não pode influenciar absolutamente nada na nossa vida, nós precisamos ter o cuidado com aquelas pessoas que ainda, por conta da imaturidade, não têm essa percepção. Porque Paulo diz que essa prática nossa pode acabar afetando ele e, consequentemente, o afastando da presença de Deus, fazendo com que ele se constranja diante de uma prática específica, no caso aqui da igreja de Corinto, da prática de comer uma comida que havia sido sacrificada a ídolos. Então Paulo deixa claro, olha, cuide para que a sua liberdade, para que o seu conhecimento, para que a compreensão que você tem não afete aquele irmão ou aquela irmã que não tem a mesma compreensão que você e ainda não teve essa percepção que você tem. Então, de certa forma, o que Paulo está ensinando aqui? Paulo está ensinando como deve ser a nossa relação diante daqueles que têm uma compreensão reduzida em relação ao Evangelho, em relação a quem Deus é, em relação a quem o ídolo é. Diante disso, eu queria rapidamente destacar algumas lições que esse trecho das Escrituras nos ensina. Paulo, para mim, irmãos, ensina aqui, em primeiro lugar, que nós somos livres. E essa verdade, ela está estampada no pano de fundo de 1 Coríntios capítulo 8. Paulo está ensinando que em Jesus Cristo nós fomos livres definitivamente. E essa liberdade nos permite, por exemplo, no caso aqui da igreja de Corinto, ir lá no mercado, comprar um alimento puro, uma carne e comer sem a preocupação de que aquela comida ou aquela carne, especificamente no texto, foi sacrificada a algum tipo de ídolo. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim que quem compreendeu isso de forma clara sabe que esse ídolo não tem poder nenhum sobre a sua vida, sobre a sua experiência com Deus. Porque em Jesus Cristo nós somos livres. Isso é importante, irmãos, de destacar, porque Paulo está tratando de um assunto muito importante para nós nos nossos dias. Eu penso que algumas pessoas não compreendem essa verdade. Porque não compreendem essa verdade, elas vivem
aflitas, elas vivem ansiosas, elas vivem preocupadas, exatamente porque não compreenderam que em Jesus Cristo elas são livres. Existem pessoas no nosso tempo que vivem presas a questões do passado. Alguns pecados cometidos no passado continuam assombrando essa pessoa ainda hoje. E assombram ela porque falta essa compreensão de que em Jesus Cristo os nossos pecados foram perdoados. Em Jesus Cristo nós fomos definitivamente libertos do poder e da ação do inimigo. Ou seja, nós não precisamos temer a ação dos ídolos, porque eles não são absolutamente nada. Existem pessoas no nosso tempo, irmãos, que elas são tão inseguras em relação a quem Deus é, que elas vivem uma vida cristã, como eu poderia dizer, aflita. Elas vivem uma vida cristã ansiosa, elas vivem uma vida cristã neurótica, porque elas têm medo de tudo. Elas têm medo da sexta-feira 13, elas têm medo de uma mandinga, elas têm medo de passar perto de uma macumba, sei lá, de alguma coisa nesse sentido. É uma pessoa que vive amedrontada, ela tem medo de praga, ela diz que alguém me rogou uma praga, ela tem medo de coisas que, de alguma forma, tem muito mais a ver com uma percepção pagã da realidade do reino de Deus do que de uma percepção cristã. Nós fomos definitivamente libertos por Jesus Cristo, e é isso que Paulo deixa claro. Não existe influência do mal, não existe espírito maligno, não existe Exu, não existe macumba, não existe qualquer outra coisa pagã de algum Deus criado nesse século capaz de nos tirar da presença do Senhor. Se nós conhecemos quem Deus é, nós sabemos que Ele é o único e verdadeiro Deus. Então você não precisa ter esse tipo de receio, de medo, como se você estivesse aprisionado a uma religiosidade. Existem pessoas, queridos irmãos, que elas vivem uma vida religiosa tão estranha que elas não se conectam com Deus. Elas se conectam mais com uma religião e elas dizem se não fizerem isso ou não fizerem aquilo, elas ficam tristes, abatidas, elas acham que Deus não está com elas porque elas deixaram de fazer isso ou deixaram de fazer aquilo, ou fizeram isso ou fizeram aquilo, enfim. A percepção dessa pessoa em relação a Jesus é uma percepção limitada. E Paulo deixa claro nesse texto que em Jesus nós fomos livres, libertos definitivamente. Segundo lugar, o que eu aprendo nesse texto é que a nossa liberdade não nos isenta da responsabilidade com os nossos irmãos. De fato, Paulo ensina que nós somos livres em Jesus Cristo. Mas Paulo também ensina que essa liberdade ela não pode ser usada de maneira irresponsável para entristecer os nossos irmãos. Porque Paulo deixa claro que entre a comunidade existem pessoas que não têm a mesma maturidade do que a outra. Então Paulo diz assim, olha, vocês são livres, não tem absolutamente nada que prenda vocês, absolutamente nada capaz de afastar vocês da presença de Deus se vocês estiverem conectados em Jesus Cristo. Não tem maldição, não tem praga rogada sobre vocês capaz de tirar vocês da comunhão com Deus. Mas Paulo fala assim, olha, já que vocês têm essa consciência, essa liberdade, não use dessa liberdade para afrontar e desrespeitar os outros irmãos, porque tem pessoas que por conta da convivência ainda não compreenderam o que você compreendeu. Então Paulo fala para que nós usemos a nossa liberdade com respeito e responsabilidade. Por exemplo, nós precisamos entender que existem irmãos que têm uma compreensão distinta da nossa em algumas questões. Então, por exemplo, para você, que é uma pessoa talvez mais esclarecida, entenda que não há problema nenhum escutar uma música popular brasileira. E aí você escuta a sua música porque sabe que isso é graça comum. A questão é que existem irmãos que vieram de uma experiência no mundo em que a música era utilizada para sensualizar, a música era utilizada para, de alguma forma,
atrair as pessoas para fazer aquilo que desagradava a Deus. E ela tem essa percepção ainda, ela não tem essa compreensão que você tem. Então Paulo está dizendo assim, olha, se a sua liberdade de ouvir uma música popular, de alguma forma, gerar no seu irmão algum constrangimento, que você tenha o cuidado de não ofender ele, porque ele é um fraco, ele está ainda em processo de desenvolvimento. Nesse sentido, ele precisa crescer, ele precisa se fortalecer. Então tenha cuidado, não use da sua liberdade para desrespeitar o outro irmão. Então Paulo está tratando isso aqui, que a nossa liberdade precisa vir carregada de responsabilidade. Por fim, eu poderia destacar aqui uma terceira lição, que talvez essa seja a lição mais basilar desse capítulo de número 8 da primeira carta aos Coríntios. Paulo fala que as nossas relações, elas precisam estar pautadas em amor, no amor de Deus. Por exemplo, acompanhe comigo o versículo de número 1, 2 e 3 do capítulo 8. Paulo diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Olha o versículo de número 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Paulo vai estabelecer aqui um princípio fundamental para a relação cristã, para os nossos relacionamentos. E o princípio que Paulo estabelece aqui é o amor a Deus e uns aos outros. Paulo, de certa forma, aqui ele dá uma pressionada na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja extremamente arrogante. Os irmãos de Corinto achavam que eles sabiam ou eram melhores do que os outros. Então, a sabedoria era algo muito eloquente na mente e no coração dos coríntios. Mas Paulo diz assim, olha, a gente tem conhecimento, a gente tem o saber, mas o conhecimento, a sabedoria, sem a base que é o amor, ela não tem muita utilidade. Repare que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja extremamente cheia e repleta das ações do Espírito Santo, das ações manifestacionais do Espírito Santo, mas era uma igreja que faltava amor, era uma igreja que tinha muito litígio, muita briga entre os irmãos. Então Paulo está aproveitando essa oportunidade para ensinar os irmãos de Corinto que a base das nossas relações não é o litígio, não é a briga, não é quem vence o debate, não é quem é melhor ou quem é pior. A base da nossa relação é o amor. Porque não adianta nada eu ganhar uma argumentação de um outro irmão e perder ele. E Paulo vai ser mais enfático ainda aqui no versículo 13, ele diz assim, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ele está dizendo que se, no caso de Corinto, a comida vai causar escândalo ao meu irmão, eu não como carne, para que o meu irmão não se perca, para que ele não seja escandalizado. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que há da nossa parte uma relação de amor pelo outro quando conversamos, quando dialogamos acerca das coisas do reino de Deus e acerca da nossa vida comunitária. É muito importante uma igreja em tempos de Covid-19, em tempos de crise, entenda isso. Nós não estamos vivendo num tempo em que a crítica ela deve prevalecer. Nós não estamos vivendo num tempo em que aquela sabedoria humana deve prevalecer, porque em tempos de crise parece que todo mundo sabe o melhor caminho. A questão agora não é descobrirmos quem tem razão, a questão agora é basearmos a nossa relação no amor de Deus. É isso que Paulo está dizendo para mim nesse texto. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a questão não é os debates, não é quem tem razão, não é quem tem o melhor argumento. A questão é se estamos dispostos a abrir mão da nossa convicção, dos nossos desejos pessoais, para que algum irmão nosso seja acolhido, abençoado e fortalecido por Deus. Então, talvez o que nós precisemos aprender aqui é que não são as nossas vitórias na argumentação
que vão nos conduzir ao centro da vontade de Deus, mas sim a nossa disposição em amar e servir uns aos outros. Com isso eu quero concluir essa reflexão desafiando você a colocar essas verdades em prática na sua vida, a colocar essas verdades em prática no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua igreja, nas relações com os irmãos da igreja. E que verdades são essas? A verdade de que em Jesus Cristo você é livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Você não precisa temer absolutamente nada. Você não precisa ter medo de alguma ação, de algum ídolo contra você. Porque em Jesus você foi liberto e você vive para a glória dele. Segundo lugar, eu queria lembrar você que a sua liberdade, ela não te isenta da responsabilidade de cuidar daqueles que são mais fracos. Se Deus te deu a capacidade de compreender algumas verdades do Evangelho de uma forma mais clara, lembre-se que Ele conta com você para que esse conhecimento seja também utilizado no cuidado e no serviço com os demais irmãos. Nós somos responsáveis sim uns pelos outros. Às vezes temos a seguinte impressão na comunidade de pessoas que vivem a vida e dizem assim: a vida é minha, foi Jesus que morreu por mim, eu fui salvo por Ele e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Paulo está ensinando que de fato nós somos salvos por Jesus, mas que nós temos a responsabilidade de uns para com os outros. Por fim, eu queria que você colocasse na sua vida essa última verdade que Paulo apresenta aqui, que as nossas relações, elas precisam estar baseadas em amor, no amor nosso para com Deus e no amor uns para com os outros. Ame mais as pessoas, seja menos crítico. Nós vivemos em um tempo em que, principalmente as estruturas comunitárias da igreja, elas estão sendo questionadas. Mas, nesse momento, não é tempo de criticarmos, de questionarmos, de julgarmos ou de nos posicionarmos como superiores a um ou a outro. É tempo de nos ajudarmos, de apoiarmos uns aos outros. Eu queria te incentivar a isso. Viva uma vida cristã que vale a pena, se entregando, se dedicando e servindo uns aos outros. A minha oração é que essas verdades fiquem gravadas no seu coração e façam parte da sua vida. Para finalizar, eu queria orar com você e pedir que o Espírito Santo nos ajude a ter essas verdades gravadas nos nossos corações. Feche os seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e te glorificamos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude a compreendê-la na perspectiva do teu evangelho. Ajuda-nos a entender, Senhor, que em tempos difíceis como o que nós estamos vivendo, o nosso maior desafio não é ganhar os argumentos, o nosso maior desafio é amar as pessoas. Em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, ajude-nos a sermos solidários, amigos, sensíveis, amorosos, uns para com os outros. Nós pedimos em nome de Jesus, meu Deus, que essas verdades fiquem gravadas no nosso coração, que nós possamos amar mais, servir mais, compartilhar mais do amor de Jesus, porque eu tenho certeza que assim nos aproximaremos mais da tua vontade. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. A nossa oração é que essa palavra tenha falado ao seu coração. Lembre-se que em Jesus Cristo nós somos livres. Lembre-se que a nossa liberdade não nos isenta da responsabilidade. E lembre-se que fomos chamados para viver em amor um para com os outros. Para finalizar, eu queria te convidar a separar esse tempo para participar das nossas ofertas. Obviamente, por conta da nossa estrutura, nós estamos realizando o nosso momento de oferta de uma maneira digital.
E está aparecendo aqui na tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão, os dados bancários da nossa igreja, onde você vai poder fazer a sua transferência bancária, o seu depósito. Também está aparecendo um QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular para essa imagem e você vai ser direcionado para uma plataforma, um aplicativo, onde você vai poder realizar a sua oferta por cartão de crédito ou boleto bancário de uma maneira segura que foi preparada pela nossa igreja. Mas antes desse tempo eu gostaria de orar com você e pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, para que você também seja cuidado, fortalecido nesse tempo e que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos em oração ao Senhor por esse motivo em nome de Jesus. Meu Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse tempo, Senhor, onde a ansiedade do nosso coração ela aumenta, onde as incertezas são constantes, nós pedimos ao Senhor que nos ajude, meu Deus, a permanecermos confiantes na Tua provisão, na Tua proteção e no Teu cuidado. Pedimos a Tua bênção sobre todos os nossos irmãos e irmãs, aqueles que vão ofertar e aqueles que também não podem ofertar. Que todos sejam cuidados, abençoados e sustentados por Ti. Nós oramos em nome de Jesus, que a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua misericórdia permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer a sua oferta, você pode devolver o seu dízimo nesse momento ou provavelmente durante esse dia. Separe um momento também para que você possa contribuir, para que nós possamos, irmãos e irmãs, manter as nossas estruturas, continuar contribuindo com o avanço e a pregação do Evangelho nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Para a gente finalizar esse culto online, essa celebração, eu quero convidar você a compartilhar esse link com os amigos que não puderam assistir, com as pessoas que eventualmente não estiveram conosco conectados nesse momento, para que elas também possam participar e ser edificadas pelo Senhor. Fica aqui o nosso abraço a todos os irmãos e irmãs da Igreja de Santana, que vocês sejam acolhidos pelo Senhor, abraçados pelo Senhor e também recebam aí o nosso abraço virtual em todos vocês. Nós estamos, irmãos, com muita saudade, mas cremos que Deus está no controle de tudo e que em breve, para a glória dele, nós vamos nos rever em nome de Jesus. Tenham um sábado abençoado, permaneçam na graça e no cuidado do Senhor, ligue para um irmão, faça uma visita virtual por videoconferência, enfim, seja criativo, mas mantenha a conexão, a comunhão uns com os outros. Deus abençoe você e até a nossa próxima celebração, em nome de Jesus. Amém.